começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e já dou o meu tradicional salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago, salve, galera. Estamos aí para o nosso segundo vídeo da segunda temporada. E vamos, que esse, esse vídeo promete. Exato. Eu vou só deixar aqui um pequeno recado que algumas pessoas no Instagram cobraram a gente do vídeo sair à terça-feira. Essa semana, excepcionalmente, o vídeo não saiu terça, mas nas próximas semanas o horário é terça às 19. Então, pedimos desculpas, mas vamos que vamos direto para a apresentação. Então, já indo direto para a reunião, mas antes só comentando que essa semana a gente teve uma boa interação no Instagram, e você que não sabia, temos Instagram e Twitter. Só procurar lá por Reunião de Laboratório. A gente sempre solta um conteúdo legal, uma notícia rápida de ciência. E essa semana, esse tema foi sugestão de uma pessoa que acompanha o canal, né, Marcinho? Isso, a gente acabou pedindo, né, que as pessoas, que caso se interessassem, mandassem temas para a gente. E nos foi sugerido a dieta vegana, se tem benefício ou não. Então, daí o Thiago acabou achando esse trabalho que vai nos dizer se a dieta vegana tem benefício ou não, né? Isso, né? É verdade. E antes de entrar especificamente no artigo, eu só queria fazer uma pequena ressalva que, sob o meu ponto de vista, e Marcinho, você fica à vontade também para fazer algum tipo de comentário, em relação ao veganismo, eu acho que tem espaço para discussão em três campos da ciência diferentes. Eu enxergo da seguinte forma: o campo filosófico, sobre se temos o direito ou não de comer animais, o direito sobre a vida de outros animais, seria a ciência da filosofia, ou correlatas. Existe também discussão sobre meio ambiente, se para alimentar mais pessoas precisa ter maior expansão de terras para gado, e aí você tem que plantar mais soja, e você tem que desmatar. Enfim, essas duas ciências não me sinto confortável de abrir discussão, porque não tenho experiência, não tenho conhecimento para isso. E a terceira ciência que eu considero que há espaço, provavelmente outras também existam, mas a terceira principal é a ciência da saúde, onde me sinto confortável, eu e meu amigo de bancada nos sentimos confortáveis para discutir artigos e tentar interpretar quais são os resultados, benefícios ou malefícios ou neutralidade de uma dieta vegana. O título do artigo é o seguinte: efeitos anti-inflamatórios de uma dieta vegana comparada com uma dieta recomendada pela Sociedade Americana de Cardiologia, dentro de um estudo clínico com pacientes que tinham doença arterial coronariana. Esse artigo foi publicado na revista da Sociedade Americana de Cardiologia em 2018. Não é tão recente, mas também não é tão antigo assim, está no meio termo. E, bom, como é um estudo em pessoas, a gente consegue ver a aplicação mais prática do estudo desse grupo. É um grupo de pesquisadores da Universidade de Nova York, tem outras colaborações também nos Estados Unidos, mas a maioria dos autores é da Universidade de Nova York. Bom, como é doença coronariana, doença arterial coronariana, os autores eles discutem um pouco sobre o processo inflamatório envolvido na doença arterial coronariana. Basicamente, quando se forma a doença coronariana, ela é caracterizada por um estreitamento da artéria coronária, que é a artéria que irriga o coração, que nutre o coração com sangue para que ele possa bater e desempenhar a sua função. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é simplesmente o acúmulo de gordura no vaso sanguíneo e com o aumento desse acúmulo você estreita a artéria, esse processo de estreitamento ele tem sim um fator do lipídio que circula no sangue, mas também tem um processo inflamatório crônico que ele vai acumulando células na parede do vaso sanguíneo até diminuir muito o lumen do vaso sanguíneo. E isso pode trazer uma série de repercussões ruins para o coração. Então, dando ênfase na aterosclerose coronariana, que aterosclerose é o nome desse processo da formação da placa de ateroma, é um processo inflamatório crônico. E todas as doenças
tem variações metabólicas que podem ser diagnosticadas ou inferidas num exame de sangue comum. Cada doença, claro, tem algumas variações, algumas alterações metabólicas que a gente identifica no exame de sangue. Muitas das doenças, a gente consegue inferir que ela está presente ou que ela está acontecendo, detectando uma proteína chamada proteína C reativa. Ela não é específica para a doença coronariana, na artéria coronária, mas ela é característica de um processo inflamatório. Tem outros marcadores também, mas a proteína C reativa é um dos principais marcadores para doença inflamatória em geral, e grande parte dos pacientes com doença arterial coronariana apresentam a proteína C reativa elevada. Então, eles usaram este parâmetro como avaliação principal do artigo deles. Eles compararam uma dieta recomendada pela Sociedade Americana de Cardiologia, que já é uma dieta com baixa quantidade de gordura, baixos índices de colesterol, já é uma dieta, digamos assim, bem saudável, comparado com uma dieta livre, de pessoas que não se preocupam com as quantidades de nutrientes que estão ingerindo. E compararam essa dieta com uma dieta vegana. Também é muito comum ouvir falar plant-based, né? Que é do inglês, baseado em plantas, enfim. E eles compararam os efeitos dessa dieta nesse marcador da doença coronariana e acompanharam pacientes por 2 meses, apenas 2 meses. Então, um grupo de pacientes recebeu a dieta, recebeu a doença, ótimo. Um grupo de pacientes recebeu a dieta recomendada pela Sociedade Americana de Cardiologia e um outro grupo recebeu a dieta vegana. E o estudo partiu de 691 participantes, ou potenciais participantes, na verdade, que preenchiam os critérios de inclusão que eles elegeram. Só que, para quem não tem experiência em pesquisa, só para vocês terem uma ideia, eles partem de quase 700 candidatos, né, a participar do estudo, e eles terminam com um total de 100, 50 participantes que aceitaram e quiseram participar do estudo, e 50 no outro grupo da dieta da Sociedade Americana. Então, vejam como não é tão simples, não tão rápido fazer uma pesquisa. Mesmo você com todas as condições, às vezes financeiras, de recursos de material, enfim, você precisa de ter o objeto da pesquisa, que são os voluntários. Eles falam que eles demoraram, se não me engano, por volta de 3 anos, né, para conseguir completar toda a dieta dessas 100 pessoas. Né? Pois é, então... Não é algo só de, vai lá, vem aqui, vamos. Exato, exato. E então eles se separaram nesses 2 grupos, chegaram então a 50 participantes com a dieta vegana e 50 participantes com a dieta da Sociedade Americana, recomendada pela Sociedade Americana. E é claro que, assim, os autores eles fazem algumas ponderações. Embora eles estejam avaliando a dieta, se sabe que, principalmente em doenças cardiovasculares em geral, você tem vários fatores que influenciam melhoras ou pioras no quadro, atividade física, uma série de outras coisas, fatores genéticos. Então, eles tentaram excluir a maior parte desses fatores para tentar focar bastante no como que a dieta pode contribuir. Então, eles analisaram como fator principal a proteína C reativa, mas eles também analisaram outros parâmetros, como as células brancas do sangue, que são as células de defesa, que estão relacionadas com processos inflamatórios, algumas moléculas de adesão, que seriam moléculas que fazem com que as células de defesa que estão circulando na corrente sanguínea, elas vão se aderindo à placa de ateroma e agravem, contribuem para o agravamento da placa de ateroma, né, daquele processo inflamatório que a gente mostrou ali no vaso. E também dados antropométricos, peso, circunferência abdominal, além de perfil lipídico, LDL, HDL, enfim, esses exames também de rotina que qualquer pessoa provavelmente já passou. Bom, então a primeira tabela que o artigo mostra, ele mostra como que os grupos eles foram separados aleatoriamente, mas eles têm uma certa homogeneicidade no sentido de que algumas comorbidades, o uso de medicamentos, idade, gênero, etnias,
se distribuíram de forma muito próxima entre os dois grupos. Por exemplo, 86% eram homens da dieta vegana, 84% eram na dieta recomendada pela Sociedade Americana. Tiago, só fazer um parênteses, assim, para às vezes tem a galera que não é muito próxima, ligada à ciência, assim, só para a À pessoa entender como que vontade, se interpreta uma tabela como essa. manda Então, brasa. basicamente, o que é feito é, vamos supor, você pega o número de pessoas que tem em um grupo e compara com o número de pessoas que tem nesse outro grupo. Para isso é feita uma análise estatística. Então, quando você vai comparar um grupo contra o outro, são só dois grupos, você faz uma análise, um teste T. E foi isso que eles fizeram. E aí, tá vendo aqui na terceira coluna, ó, isso, tem esse p-value aí. Então, basicamente, ele mostra esse valor de P, ele fala para a gente se um grupo é estatisticamente diferente do outro. Então, se esse número, que via de regra é adotado, então, se esse número é menor ou igual a 0,05, então você assume que um grupo é diferente estatisticamente do outro. Se ele é maior que isso, ele não é diferente. Então, o que a gente pode ver nessa tabela é, tirando o primeiro, que é a idade, que é um número que está 0,06, ou seja, ele não é estatístico, mas ele é o mais próximo de, o resto está tudo muito longe de ser estatístico. Então, isso a gente mostra que, beleza, os dois grupos estão bastante homogêneos. O que chega mais próximo de não estar tão homogêneo seria para a idade dos dois grupos, mas ainda assim, ele não chega a ser diferente estatisticamente falando. Exato, Acho que, exato. falando isso, as pessoas já conseguem bater o olho e falar, beleza, está tudo igual, tudo bonitinho. Você pode dar uma olhada assim, né, para cada fator de risco, para cada, assim, subgrupo dentro dos grupos, mas olhando para aquilo você vai, eu falo, beleza, tudo igual. E é isso. Então, aqui, essa primeira tabela, ele apresenta vários cofatores, comorbidades. A tabela continua, eu não coloquei ela inteira aqui porque é mais assim uma classificação dos grupos e não é nenhum tipo de resultado concreto e nem coube discussão no artigo específico. Mas é bom dizer que realmente o que você falou, são grupos que se Isso, na equivalem. verdade, ele é bom ser mostrado como mais um controle do trabalho, né? Para mostrar que, ó, o que eu estou vendo aqui não é uma diferença, por exemplo, porque um grupo tinha diabetes e o outro não. O que eu estou vendo aqui é porque é por conta da minha intervenção, e não por outros fatores que eu acabei não controlando. Então, é Isso. mais um controle experimental do que outra coisa qualquer. Bem lembrado. Porque às vezes a gente pega, digamos, pacientes muito doentes e acha que aquele benefício é porque foi o seu tratamento. Não, porque o seu outro Exato, grupo já são pacientes menos doentes. Então, exato, é exato. importante deixar claro que eles partem basicamente do mesmo ponto de partida, né? Partir do ponto Uhum. de partida também. Bom, alguns resultados, então, depois desses 2 meses em que o grupo de pesquisadores fizeram um acompanhamento semanal, fizeram uma medida do exame de sangue após um mês, e depois, no final de 2 meses, eles fizeram o segundo exame de sangue e foram fazendo esse acompanhamento. Ô, Tiago, antes da gente ir para esses resultados, eu queria só fazer uma ressalva, um fato curioso, assim, né? Assim, primeiro, duas coisas. Primeiro, no método eles falam que eles não vão liberar exatamente os métodos que eles utilizaram para fazer o trabalho, porque eles estão programando de publicar um outro trabalho. E para mim é a primeira vez que eu vejo isso, assim, de um trabalho e falar, os métodos eu não vou divulgar porque para reproduzir, para as outras pessoas reproduzir, porque ainda vou publicar outra coisa. Tipo, eu nunca tinha visto isso. Então, eu não, honestamente, assim, eu não sei se isso é normal ou não, se eles mostraram só para os revisores da revista e eles falaram, beleza, tudo bem, guarda com você, ou o que aconteceu, mas eu achei isso um tanto quanto estranho. Eu imagino, eu também me chamou atenção, acabei passando direto, mas eu acho que, assim, acho não, com certeza, como é um estudo clínico e ele está rolando já há muito tempo, com certeza essa metodologia está lá depositada no estudo clínico, que tem um número ali até no artigo. Eu não procurei para abrir o estudo clínico no Então, mas ele, registro. ele deixa bem claro que ele não vai mostrar, né? Então, tipo, Então, bem, enfim, eu não talvez no sei se tem algum depósito. motivo, assim, eu não, me causou estranheza, porque, bom, a gente vem de um modelo, a gente vem de uma ciência que tipo, é basicamente experimental, assim, então se você não mostra o que você está fazendo, meio que você perde valor. Então, tipo, ele falou mais ou menos como ele está fazendo, mas, tipo, para mim faltou, assim, me chamou mais atenção
ele falar que não vai dar os detalhes do que, tipo, se ele tivesse dado os detalhes, sabe? Então, tipo, isso foi Ou uma se coisa ele, estranha. ou se ele tivesse escrito sem dar muito detalhe, ia também acabar passando Exato, por isso. exato. E um outro ponto, assim, também que eu acho que é bom mencionar, assim, né, é, tipo, que essas pessoas, elas não ficaram, não foram acompanhadas dentro do hospital, né? Então, vamos supor, elas tinham a fazer a intervenção cardíaca que elas tinham que fazer, elas iam para casa. O que elas tinham era um acompanhamento, assim, tipo, bastante constante com o nutricionista. Só que os alimentos, né? Então, eles eram mandados para casa dessas pessoas e eles tinham receber aqueles 2 livros que a gente mostrou 2 slides para trás, que é com as indicações de receitas para as pessoas fazerem. Então é só, acho que, tipo, porque eles, como a gente estava falando no outro slide de controle, né? Tipo, então vamos por assim, não é uma pessoa que tinha um acesso a uma alimentação de maior qualidade que o outro também. Todos eles receberam os ingredientes Isso. dos autores do trabalho, só para que eles tiverem esse controle também. Acho que é válido Uhum. mencionar. Sim. Daí para a gente chegar nos resultados, né? Então eles encontraram essas diferenças aí que o Thiago estava mencionando e eu acabei cortando ele. Não, não, mas você, como sempre, né, meu amigo, faz boas intervenções. E então eles receberam os mesmos ingredientes e aí tinha o handbook lá de receitas. E alguns resultados da dieta vegana. Depois de 2 meses, quem comeu a dieta vegana, se alimentou dela, tinha, em média, se alimentou ao final de 2 meses de mais carboidratos, ingeriu mais fibras, ingeriu mais grãos. Por um outro lado, ingeriu menos proteínas, menos micronutrientes, e aí o que são isso? Vitamina B12, zinco e ômega 3, que ele cita como exemplo. Mas também teve uma redução em 13% no LDL. LDL é o famoso colesterol ruim. Apesar dessa redução de 13%, não teve diferença estatística, que foi o que o Marcinho acabou de comentar, fizeram análise e não deu diferença na estatística. Embora Isso. faça o Diferente meu dos outros, do comentário, carboidrato, da fibra, dos grãos, isso tudo foi estatístico. O único que não foi sim, estatístico aqui foi o LDL. sim. Embora eu faça o meu comentário que, ainda que sem diferença estatística, 13% de redução no LDL, pensando isso numa redução sustentada a longo prazo, é um excelente resultado. Mas lembrando que são só 2 meses o Uhum. estudo, então talvez por isso ainda não tenha a repercussão tão positiva que uma redução no LDL poderia trazer. Isso é E aí uma coisa, eles. é até interessante falar isso, porque nesse trabalho eles não encontraram essa diferença no LDL. Mas aí também isso pode ser um motivo de eles terem comparado 2 dietas bastante já, tipo, digamos, bem saudáveis, né? Porque tem outros trabalhos que eu acabei encontrando na literatura, Isso. que inclusive revisões de literatura, que eles mostram que a dieta vegana como uma dieta, digamos, normal, assim, Livre, existe essa dieta livre. redução no LDL. Existe redução no LDL, aumento do HDL, que é o colesterol bom. Então, tipo, só a dieta vegana, com, sem outros fatores, assim, com outra dieta, dieta livre, isso pode acontecer. Isso não aconteceu nesse trabalho, né? Essa redução no Sim. LDL. Eu gosto até realmente de enfatizar isso, porque a dieta vegana, digamos assim, está sendo testada com uma dieta super saudável já também. Então, as diferenças tendem a ser Uhum. menores mesmo. Mas um outro ponto que, assim, nesse ponto, assim, da dieta, é que é outra coisa que é mostrada em outros papers também é esse prejuízo na absorção desses micronutrientes. Porque isso é mostrado em outros trabalhos também. Então, Uhum. seja você comparando com uma dieta super saudável, que seria também uma dieta vegana, assim, só que não vegana, né? Ou com a dieta livre, a pessoa acaba sempre tendo esse um pouco de prejuízo nesses micronutrientes, né? Isso. Então, Sim, alguma coisa para as pessoas talvez ficar justo. espertas, né? Tipo, talvez Sim. para fazer uma reposição ou algo bem controlado. De certa forma, todo tipo de dieta, o ideal seria que tivesse acompanhamento de um profissional da nutrição para que Exato. conseguisse fazer o acompanhamento regular, assim como é, atividade física com uma supervisão de um educador físico, enfim, eu acho que é importante, a gente sabe que nem todo mundo pode, às vezes, pagar por isso, mas na medida do possível que fique a orientação. Indo para o principal resultado do artigo, que ele até chama avaliação primária, que é a medida da proteína C reativa no sangue. E aí, lembrando, proteína C reativa é um marcador de doença inflamatória geral. Se eu não me Isso. engano, 1/3 dos pacientes com
doença coronariana tem aumento da proteína C reativa, e também não são todos, estão fazendo essa ressalva. Então, isso daqui é um fator de risco para a doença. Se eu estou com a proteína C reativa elevada, eu estou com um fator de risco proeminente para eventos indesejáveis cardíacos. Por isso que eles usam a proteína C reativa como avaliação primária, porque partindo dela como um fator de risco. O quadro de cima... Aí só um ponto, se eu não me engano, é as pessoas que, esse 1/3, se refere às pessoas após um evento, por exemplo, um infarto, alguma coisa assim. Então, mesmo após a doença, mesmo após você ter um infarto, por exemplo, 1/3 das pessoas mantém essa proteína C reativa alta depois do problema cardíaco. Exato. E fazendo mais um detalhe sobre esses pacientes, eles entraram no estudo porque eles tiveram um evento cardíaco, precisaram fazer uma angiografia, viram que tinha uma obstrução coronariana, e aí eles foram incluídos no estudo. Então, são pacientes que já tiveram um histórico de um processo inflamatório. E, bom, esses pacientes que receberam a dieta vegana, 50 no total, partiram de uma média de 1,25 miligramas por litro de sangue da proteína C reativa. Após um mês, 4 semanas, fizeram uma nova medida, tinha caído para 1, e depois de 8 semanas, esse valor se acomodou em 1,1. Comparado com a dieta recomendada pela Sociedade Americana de Cardiologia, eles partiram de uma média de 1,15, reduziram para 1,10. Então, veja o efeito da dieta boa da Sociedade Americana. Traz uma pequena redução também. E se manteve no segundo mês. E quando você ajusta o ponto de partida de cada uma das medidas aqui dos grupos, eles chegam nesse resultado, onde há uma redução de 28% da proteína C reativa no grupo que recebeu a dieta vegana, em comparação com já ia falar, olha o hábito, já ia falar o grupo de animais, o grupo de pacientes que recebeu a dieta da Sociedade Americana de Cardiologia. Então, assim, o que os Aqui, no caso, a pessoa que está mais atenta agora vai pensar, não, mas espera, mas no final eles terminaram com a mesma concentração sanguínea 8 semanas depois, então como é que a gente pode estar falando que tem uma redução? Mas essa redução que a gente está falando é em relação ao ponto inicial, né? Isso. Então, o ponto inicial da dieta vegana começou, então isso é antes da dieta, né? Então, tipo, começou ligeiramente mais alto, e terminou terminou no mesmo nível, mas, por exemplo, também tem um erro menor ali, né? Então, tipo, a dispersão dos dados ficaram menores. Então, isso que mostra que, tipo, então teve a redução em relação ao ponto inicial, e essa redução, tipo, consequentemente acabou sendo um delta, né? Tipo, uma diferença de redução maior do que no grupo, na dieta sugerida pela Associação Cardíaca dos Estados Unidos. Exatamente, é isso. Então, é isso que o Marcinho falou, viram a diferença comparando com a medida anterior ao início da dieta, seja para um grupo, seja para o outro. E o que os autores concluem é que a dieta vegana pode ser considerada um fator para reduzir o risco de eventos adversos cardiovasculares, embora eles não tenham encontrado evidências de benefícios no controle tanto da glicemia, do peso corporal, do perfil lipídico. Eu faço aqui o meu comentário que 2 meses talvez seja pouco tempo para que eles encontrem diferenças em outras taxas sanguíneas, perda de peso, etc., além também do fato do que nós já falamos. A dieta que eles estão comparando já é uma dieta super saudável. Então, essas diferenças tendem a ser menor e precisa de mais tempo, talvez, para poder encontrar alguma diferença. E, bom, de resultado e de questões do artigo. Costuma ser menor, só para fazer uma ressalva, né? A diferença é mais difícil você achar uma diferença tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, também não se anime falando, então é isso, se eu aumentar, ficar muito mais tempo com a dieta vegana, vai ser super perfeito. Sim, pode ser. Mas pode não ser também, tipo, a gente não sabe porque a gente não mediu isso, e, enfim, é isso, né? Tipo, só para ficar essa ressalva, assim, tipo, pode ser que seja muito bom, ótimo, perfeito, não tem que botar defeito, mas a gente não dá para afirmar com base só nesse peito. É verdade. E o que os autores discutem, eles falam que é um dos primeiros artigos que realmente compara
a dieta vegana com uma dieta controlada, porque, em geral, outros artigos comparam uma dieta vegana com uma dieta livre, e aí você não tem controle sobre que tipo de alimento as pessoas estão ingerindo. Nesse trabalho, os ingredientes eram fornecidos pelo estudo, então as pessoas, a partir daqueles ingredientes, faziam as suas receitas. Em outros artigos também, por conta disso, eles acabaram encontrando diferenças no LDL, diferenças na glicemia, provavelmente porque a dieta que eles comparavam era uma dieta de qualidade muito inferior, não essa que a Sociedade Americana de Cardiologia recomenda. Bom, é isso. Eu acho que de principal que eu tinha para falar era sobre esses resultados. O artigo bem direto, bem específico, mostrou o que ele queria e o estudo continua. Não sei se está até hoje, mas pelo menos quando eles publicaram em 2018, o estudo continuou, porque é um estudo clínico e tem várias abordagens nesse estudo clínico. Uma delas era a dieta vegana. Então, pelo menos para esse tipo de paciente, a dieta vegana trouxe o benefício de diminuir um indicador de processo inflamatório. Uhum. Eu queria só falar uma ressalva, assim, né, de, tipo, a gente olha, assim, o trabalho, parece que ele é, assim, meio pobre, assim, né, de ter um resultado só de verdade, assim, que, nossa, isso aqui mudou, o resto, tudo igual, ou não mudou, mudou muito pouco e tal. Mas uma coisa que eu reparei, assim, procurando lá no nosso banco de dados lá, que é o PubMed, é, tipo, muitos papers que, tipo, assim, não parecem ter... Eu imagino que os trabalhos os pesquisadores que trabalham pesquisando dieta vegana têm dificuldade de acessar umas revistas, tipo, de maior qualidade, por exemplo, como a JARA, né, que é o Journal da American Heart Association, que é uma revista boa, bastante conceituada dentro da área de cardiologia. Eu acho que justamente por conta disso, né, de falta de controle nos experimentos, de dificuldade mesmo de você fazer um experimento controlado, e às vezes você não consegue controlar a dieta das pessoas e faz um pouco mais controlada. Então, acho que isso dificulta um pouco. Então, eu acho que esse é talvez até um pouco do mérito desse trabalho, né, ele conseguiu fazer uma dieta controlada. E às vezes você olha o resultado e fala assim, parece que é muito pouco. Mas esse foi o diferencial para ele, né? Ele conseguiu fazer o controlado e mostrou, não, é isso, tá aqui. Inclusive, tipo, ele mostrou, ele foi honesto, ele falou, tem uma diferença aqui de carboidrato, tem uma diferença de proteína, tudo mais. E isso pode ajudar a explicar o motivo dessa redução, né, na, na proteína C, estou com o nome em inglês na cabeça, mas a Essa é a proteína proteína C C reativa. reativa. Mas é isso. Então, tipo, ele controlou duas dietas, viu que vai aumentando o consumo energético, e é isso. Então, acho que para quem ainda mais da área da pesquisa talvez tenha estranhado um pouco, pô, só isso de resultado, mas, tipo, bom, é o que deu, é o que teve até o momento. Então, tipo, é uma das melhores evidências que a gente conseguiu achar até o momento. Realmente não tem muito trabalho com dieta vegana. Uhum. Trabalhos, assim, com rigor metodológico bem Na verdade, não rebuscado. tem muitos trabalhos, parece mesmo assim, né? Tipo, parece que é algo que está meio que engatinhando ainda, tipo, nas pessoas olharem para isso. E Então, aí vamos ver eu no futuro aí acho, como que vai ter mais. sinceramente, como eu disse, assim, eu acho que a questão do consumo de alimentos de origem animal, a discussão já está muito mais avançada nos outros campos, que eu falei lá no começo, no campo filosófico e no campo de meio ambiente. Da saúde em si, ainda não se tem muita informação, como você disse, artigos que detalham os benefícios ou não, enfim, ainda tem muito que se aprender sobre dieta vegana. Eu queria fazer uma segunda ressalva, que é quando a gente estava olhando e tal, eu vi um outro trabalho que eu até cheguei a comentar com você em off, mas é que ele viu, por exemplo, a influência da dieta vegana no osso, por exemplo. Então ele chegou a ver, por exemplo, tanto efeitos positivos quanto efeito negativo. Então, tipo, só para deixar claro que o que a gente está falando aqui não é exatamente uma recomendação de coma dieta vegana ou não coma dieta vegana. A gente só está querendo mostrar o benefício nesse caso específico e caso você, assim, tente buscar informação no caso, em cada caso específico, né, de cada pessoa. Exato. Então é isso. E tem, além da dieta vegana, até uma pessoa lá pelo Instagram mandou, a Letícia, né, se eu não me engano, nossa ouvinte, me sentindo Uhum. radialista agora, momento da rádio.
mandou lá um artigo sobre dieta mediterrânea, que é um outro tipo de dieta com uma outra abordagem, que também tem uma redução muito grande de consumo de carne vermelha, principalmente, mas ainda assim se come peixe, e são estilos de vida, né? Tem alguns lugares que chamam de zonas azuis no mundo, onde ou é dieta vegana, ou tem essa dieta mais voltada para frutos do mar, dieta mediterrânea, onde as pessoas são mais longevas, mas é um conjunto de fatores também, dieta, hábitos de exercício físico, uma série de outras coisas. Mas é tudo observacional. Se observa que nessas regiões que essas pessoas têm uma maior longevidade, têm uma qualidade de vida maior, mas não há uma comparação com pessoas em iguais condições de saúde não fazendo aquela dieta. Então, por isso que é difícil você afirmar que é por conta da dieta. É um conjunto de fatores e, por enquanto, ainda está no campo das observações. E que fique bem claro que isso não é um desmerecimento, né? Até porque toda ciência começa assim, bom, você pega, observa algum fenômeno natural, alguma coisa que está acontecendo aí no seu mundo, e você, pera, então vamos desenhar experimentos aqui com controles próprios para isso, para falar, não, é por conta disso ou não é, sabe? Então, é isso, tipo, é um pontapé inicial. E é curioso também que eles usam também eles comparam também com a dieta da American Heart Association também, né? Tipo, além do órgão europeu de cardiologia também. Então, achei, assim, está sendo o nosso paper, de novo, né? Mostra que usou um controle, uma dieta bastante bem estabelecida, digamos assim. Verdade. Bom, Marcinho, me dou por satisfeito do artigo dessa semana e chegou o momento da dica do colegiado. Sobe a vinheta. Bom, no tema de veganismo, eu vou abrir a dica do colegiado dessa semana, sugerindo um documentário que eu assisti recentemente, foi lançado, na verdade, em março desse ano, se chama Seaspiracy, é um documentário sobre o consumo de pescados no mundo, e o documentário super legal, super estruturado, mostra um universo pouco conhecido pelo público em geral, sobre os efeitos do consumo de peixes para a natureza, enfim, para o meio ambiente. É um documentário bem legal de assistir, porque, pelo menos em mim, gerou uma consciência um pouco diferente de antes de eu assistir o documentário. Está no Netflix, Seaspiracy. Perfeito. A minha dica do colegiado hoje eu vou indicar um episódio específico de um podcast. O podcast é o Freakonomics Radio. É um podcast todo em inglês, mas eu acho que para as pessoas que entendem inglês, então tipo, acho que eu não consegui achar nada equivalente assim em português, então me desculpe, mas é um podcast todo em inglês. E o episódio que eu quero indicar é o episódio 367, chama The Future of the Meat. Nesse episódio, então, eles falam sobre o Impossible Burger, que é um hambúrguer tipo à base de planta, e que eu tive a oportunidade de experimentar ele quando numa viagem nos Estados Unidos. E ele é um hambúrguer que, assim, para quem come carne de vaca, né, o hambúrguer ele é muito parecido, é muito semelhante à carne de vaca. E o segredo deles é que ele até comenta isso após muitos experimentos e tudo mais. O inventor desse hambúrguer, ele descobre que o que dá o gosto para a carne, assim, é o grupo M, que é uma proteína que a gente tem no sangue e que ele descobriu que tem muito na raiz da soja. Então, tipo assim, é um cara, para mim foi um episódio muito bom, porque o cara é um pesquisador, é um cientista, que o cara falou, tá, qual que é a pergunta que eu quero responder que vai ajudar a humanidade? Aí ele queria reduzir o consumo de carne e ele chegou no Impossible Burger. Então, para mim, foi algo muito legal, assim, de ouvir. Então, escutem esse episódio 367 do Freakonomics Radio. Pô, super legal, super legal. Vou pegar para mim, como sempre, a gente pega a dica do colegiado do outro. E para finalizar, bom, você sabe, né, você é meu amigo de bancada, minha esposa ela é vegana, então desde que a conheço, passei a conhecer muitas coisas do universo vegano. E digo que, ainda como carne, como muito menos do que antigamente, mas quando fui avançando nesse universo, descobri que tem muita coisa boa. Bom, então, chegamos ao final do 25º episódio da reunião de laboratório, o segundo da segunda temporada.
Fazemos de novo aqui o pedido. Sugestão de pauta, pode comentar no vídeo, pode comentar no Twitter ou no Instagram, para a gente poder trazer sempre um assunto legal para ser discutido aqui, baseado em artigos, baseado em ciência. Marcinho, é isso. Te vejo semana que vem e pelo laboratório. Até mais, Thiago, até mais, galera. Fui!